Aqui eu queria dizer que para falar de consciência ou autoconsciência e livre-arbítrio, precisamos começar a entender o que causa a falta de consciência ou dificulta essa consciência. Pousei em Guarulhos agora à tarde, vindo para cá e a gente colocando na rádio, quando começou a noticiar a história de uma cidade aqui próxima da região do ABC Paulista, em que na noite passada uma pessoa teve a casa invadida, o marido vigilante noturno, a casa muito simples, com telhado de zinco, a mãe estava exausta com o bebê recém-nascido, e quem tem bebê recém-nascido sabe do que eu estou falando, quem já teve, você não dorme. E aí, de repente, ela, exausta, dorme na sala e o bebê no quarto. Quando ela escuta o movimento do zinco, ela acorda, percebe, correndo naquele vão pequeno, em direção ao quarto, que o zinco estava aberto. E quando ela olha o quarto do filho, acontece isso. Ou seja, nada, porque eu acabei de inventar essa história. Fiquem tranquilos, a criança está bem, não aconteceu. Mas era só para poder mostrar para vocês como é fácil enganar a mente humana. Como é fácil levar as pessoas a construir uma ilusão. E como é bom acordar vocês para a palestra. O que eu fiz? Eu fui criando uma narrativa, vocês foram construindo essa narrativa, foram imaginando essa casa. E olha que eu não estava com os efeitos de Hollywood, né? E com a música de efeito tipo tan, tan, para criar um clima maior. Mas é só para a gente entender que quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, é porque não é mesmo. Porque vivemos numa matrix. Vivemos naquela caverna em que Platão constrói o mito dos que ficam lá, percebendo as chamas, as sombras através das chamas, imaginando que é realidade, sem se permitir a saída para descobrir todo o potencial que nós temos. Agora, para que a gente possa entender isso, a gente pode remontar então às primeiras conceituações que as chamadas ciências do comportamento humano fazem sobre consciência e como ela entende os níveis de consciências que nós possuímos. É classicamente o conceito mais conhecido por todos, porque devem ter pago alguma cadeira ou vídeo em algum momento, é o conceito clássico da tríade da consciência, criada pelo austríaco Sigmund Freud, em que divide a consciência em 3 níveis: consciência consciente, consciência pré-consciente e consciência inconsciente. Consciência consciente, 5% da atividade mental humana. Ela é o que a gente está sentindo agora. Por exemplo, estamos aqui no auditório, em Atibaia, ouvindo Rossandro falar, sentados, sentindo um calor, não um frio, temperatura agradável, pensando no jantar depois. E aí é fácil. Pré-consciência é tudo que não está consciente aqui agora, mas que eu vou evocar através de perguntas para vocês, e que na medida em que eu for evocando, vocês vão puxar esse arquivo de memórias com muito mais velocidade de processamento que todos os computadores do Google somados. Um único cérebro humano é capaz. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Qual é a música que você mais gosta? O que você tomou no café da manhã? Onde você passou o último Réveillon? Onde você pretende passar o próximo Réveillon? Qual é o último nome da sua mãe? O nome da professora que mais marcou a sua vida, o professor? O que você gosta de fazer? Sua música predileta? Seu hobby? Quem é o presidente dos Estados Unidos hoje? Como é o nome do país que está em guerra um com o outro agora? Qual foi a 5ª pergunta que eu fiz? Vocês perceberam na dinâmica da consciência, ela precisa ser, digamos, limpa, como se fosse memória RAM, para que outras coisas venham à tona, porque se eu pegasse o meu smartphone e abrisse todos os aplicativos de uma vez, ele travaria. Então, toda vez que eu evoco um conteúdo, ele vem rápido. Mas aí eu evoquei conteúdos que a gente chamaria de cognitivos. Eles são rápidos de encontrar, estão na nossa memória de acesso rápido, pré-consciente, que seria mais uns 7% da consciência humana. O resto é inconsciência completa. E aí eu vou fazer algumas perguntas que elas são um pouquinho mais complicadas, para que vocês possam fazer as perguntas internas. Por que você começa e não termina, tem dificuldade de perdoar, não consegue se amar plenamente, duvida tanto de você, sabe o que tem que ser feito, mas não consegue fazer, entende os conceitos, mas tem dificuldade de aplicar? Foi rápido? Acessaram rápido as respostas? Já sabem o que fazer? Porque a gente precisa de autoconsciência.
Uma antropóloga americana chamada Margaret Mead, ela uma vez disse que nós tínhamos algumas percepções incongruentes de nós mesmos. E ela dizia que o que nós pensamos que nós somos, o que nós dizemos que nós somos e aquilo que de fato nós somos são três coisas diferentes. Eu acrescentaria, porque na época dela não tinha, e o que a gente posta no Instagram é a quarta coisa diferente. Entre o que eu digo, o que eu posto, o que eu penso e o que eu sou, há uma divergência. E a coerência psicológica, a maturidade psicológica, vem de um indivíduo que, em busca de um processo de conhecer-se, vai integrando a personalidade para chegar àquilo que Jung vai chamar de individuação, em que o indivíduo acessa e percebe a multiplicidade que nós temos na nossa vida. Só que, quando a gente pensa sobre isso, a gente conhece a dinâmica a consciência de buscar isso, a gente percebe que tem uma cota de dor. Porque buscar autoconsciência muitas vezes implica em desconstruir um mito pessoal que eu construí sobre mim mesmo. Uma concepção infantil. Implica dizer que eu preciso me desidealizar como pessoa. Alguém que vai buscar conhecer-se não pode viver do ideal. A maturidade, por exemplo, emocional em família acontece quando filhos e filhas começam a desidealizar os pais. E olham-os como são, humanos. E apesar daquele período de decepção da adolescência, quando a ficha cai, que meus pais não são quem eu pensava, perfeitos, mas são humanos, volta numa família que a maturidade acontece, quando você olha para eles e dizem, apesar dessas limitações, dessas falhas, tiveram a coragem, a ousadia de construir uma família e volta um amor maduro, um amor mais capaz, em que você consegue perceber o outro como desidealizado. Essa desidealização mostra que, por exemplo, um conceito de um psiquiatra e psicanalista inglês chamado Winnicott, ele dizia que a mãe suficientemente boa ou o pai suficientemente bom é aquele que se torna, assim que possível, desnecessário. Porque o filho ou a filha ganhou autonomia e independência. E aí aqui a gente fica. É isso que tem acontecido recentemente? Está acontecendo o contrário. Criou-se uma geração de pessoas com dependências gigantescas, com dificuldades enormes de amadurecer e de ganhar consciência de si e construir a sua própria trajetória. E quando, como diziam os romanos, quando nós não construímos nossa própria trajetória, nós nos colocamos diante da tragédia. E vivemos muitas tragédias. Semana passada eu estava dando entrevistas a vários órgãos de imprensa aqui de São Paulo, por causa de um dos colégios, em que uma criança de 13 anos pegou a lancheira, puxou e tirou a própria vida. E o que mais me chocou não foi esse evento que está se tornando epidêmico. Hoje o suicídio de crianças e adolescentes mata mais do que armas e acidentes de carro somados. Não me chocou não foi o evento em si, mas a reação das famílias que estavam esperando a chegada da mãe, que se joga diante da filha, e essas pessoas não para suportar, não para apoiar, não para resgatar uma mãe em dor, mas para filmar a reação dessa mãe. Alunos e pais filmando o que estava acontecendo. E a gente se pergunta, onde está a consciência? Onde está a empatia e onde está a compaixão? O que a gente percebe hoje, basicamente, é que a vida que a gente leva é uma vida que começa a falar sobre a capacidade que o indivíduo tem de fazer uma coisa que eu julgo muito impactante, especialmente nos meus quase 20 anos de atendimento clínico, que é talvez fruto de um caso clínico famoso de Freud, que é o homem arruinado pelo próprio sucesso. É o quanto as pessoas se sabotam. O quanto elas, no fundo, sabem o que precisa ser feito, mas sabotam acontecer. A clássica sabotagem, eu sei que não é o caso de vocês, que é a procrastinação. E uma das frases mais incríveis que eu vi sobre procrastinação foi que eu acho que o melhor de uma postagem inteligente são os comentários que vêm debaixo dela. E uma pessoa falando sobre procrastinação, uma pessoa embaixo colocou assim: por que fazer hoje uma coisa mal feita se eu posso fazer amanhã brilhantemente pela força do desespero? Eu achei incrível isso. Porque eu me lembrei das muitas vezes que eu fiz o trabalho, a monografia, a dissertação, a tese em cima da hora. A ideia que a gente cria falsamente de que
o desespero nos motiva a fazer a coisa bem feita. O que a gente está vendo aí é uma clássica racionalização, ou buscando lá o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, os sofismas, as mentiras, construções lógicas, mas que não são verdadeiras, que nós construímos para desenvolver um autoconceito. Não, é porque eu sou uma pessoa que eu só consigo mesmo na tensão de ter pouco tempo. Imagine então se você tivesse feito com disciplina e muito tempo, de fato teria se tornado algo brilhante. Mas a sociedade na qual nós vivemos, ela está sempre fazendo com que façamos escolhas de consciência ou não. Poupar ou comprar em 12 vezes no cartão? Comer agora ou amanhã? Se eu pegar uma criança de 5 anos, não, 3, 4 anos e assim, você prefere essa caixa de chocolate agora? Ou você quer 10 caixas de chocolate amanhã? O que vocês acham que ela diz? Agora. O que ela não aprendeu ainda em termos de nível de consciência e repertório de respostas a um desafio simples como esse de suportar um pouquinho a frustração de não realizar agora o desejo? Ela não aprendeu a esperar. Ela não aprendeu que é preciso esperar para ter mais. Ela consegue uma caixa e perde 9. É claro que você pode estar pensando, mas eu não sou uma criança, eu consigo esperar 9 caixas a mais para amanhã. Alguns estão até fazendo assim, ou seja, continuam. Mas, e quando você quer passar naquele concurso, mas está vendo todas as séries que você gosta nos streams? E quando você pensa em construir coisas, ou realizar, ou se colocar na vida com potência, mas você está muito mais preocupado em prazer imediato? A sociedade humana, aquela que nós vivemos, que embota no espírito a consciência quando mergulhamos na carne, ela criou um mundo mágico da distração. E se era um mundo mágico da distração no passado, agora é muito mais. Eu que sou da época de sessão da tarde, e o máximo que eu tinha como opção era Lagoa Azul, a fábrica de chocolate pela 1000ª vez. Fiquei pensando assim, sabe, Rosana, ainda bem que essa pandemia foi agora com Netflix. Porque você imagina o tédio que seria a gente em casa, sem poder trabalhar remotamente, porque seria impossível isso acontecer, e sem acesso a distrações. Mas nós temos hoje excesso de distrações. Nós vivemos uma sociedade parcialmente, constantemente inconsciente. Você conversa com alguém que não conversa com você, que está o tempo inteiro competindo a atenção com os outros. Nós, muitas vezes, quem aqui é professor, por favor, levante a mão, de escola pública, vai para o céu com corpo e alma. É igual a Moisés, vai ser elevado. Sabe o que você é tentado a aula e uma criança está acessando o celular? A atenção parcial constante é um conceito criado por uma grande cientista da Microsoft, dizendo que vivemos uma sociedade de atenção parcial. E aí você veja, com Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, HBO Max e tudo que você imaginar, vídeos no YouTube, TikTok, dancinhas, músicas, coisas legais até de se ver, nem tudo é fútil. Ao mesmo tempo, um mundo cheio de coisas encantadoras, e a busca de conhecer-se fica adiada, porque no mundo no qual nós nos encontramos, não existe estímulo nenhum para você se conhecer. Por um motivo muito simples. A falta de consciência pessoal lhe torna uma pessoa completamente e facilmente manipulável. E no mundo em que as pessoas gostam de manipular as pessoas em busca de usá-las para construir algum projeto pessoal, as pessoas ficam muito vulneráveis a esse tipo de comportamento. Vivemos então uma sociedade em que ter consciência implica encontrar em mim aspecto de mim que eu não quero encontrar, e isso gera uma dificuldade. Mas quando nós mergulhamos no Evangelho, nós percebemos que todos que buscavam Jesus, ou quem não o buscava, mas ele encontrava, porque a música que os meninos cantaram de Zaqueu, Zaqueu foi ao sicômoro, subiu porque era baixinho para ser visto, subiu nessa árvore para ser visto, porque ele entendeu aquilo que Jesus diria depois e que muitas vezes é mal interpretado: pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. E não é pedir e dar-se-vos-á, é pedir até que se dê. Meu filho está sendo tragado pelas drogas, não é uma prece que resolve, é joelhos e Deus até salvar o filho.
é até conseguir. Não é uma vez, não é duas vezes, não são 3 vezes. É até o resultado ser alcançado. Quando ele entende que ele não vai poder chegar perto de Jesus porque ele era hostilizado e também tinha dificuldade com estatura para ser percebido, ele cria um movimento de busca, como se fosse uma busca, eu quero a consciência que esse homem traz, e chama a atenção de Jesus, como o cego Bartimeu chama a atenção de Jesus. A mulher adúltera foi o contrário, levaram até ele. A samaritana do poço, ele foi até ela, mas não importa que personagem ele encontrou, ele despertou a consciência. Mas o mais incrível que eu acho é naquela passagem tão conhecida nossa da mulher adúltera. Porque quando você olha aquele texto inicialmente, você se pergunta por que Jesus deixa a cena se desenrolar. Porque aparentemente ele poderia ter resolvido muito rapidamente aquela circunstância para proteger a mulher da angústia de estar sendo levada em praça pública, humilhada pelas pessoas. Hoje nós não jogamos pedras, a gente pega o vídeo e joga no WhatsApp da queda das pessoas. A gente consegue sofisticar a forma de agredir e fazer de conta que não está jogando pedra. Aí quando você percebe isso, você percebe que aquela mulher vem, uma multidão levando ela. E na minha percepção, as primeiras vezes, por que Jesus não resolve a parada logo, caramba? Que coisa constrangedora. Ele teria opções? Bem, teria. Por exemplo, como ele multiplicou, como ele transformou água em vinho, ele tinha capacidade de alterar a natureza eletroquímica da matéria, ele poderia ter transformado todas as pedras em areia. E o máximo que a mulher precisaria usar por ser um colírio. Ele poderia, por exemplo, já que ele também sabia e controlava a lei da gravidade, andando sobre o mar da Galileia, ele poderia fazê-la alçar uma altitude que as pedras não alcançassem. Ou ele poderia inovar e colocar a capa da invisibilidade de Harry Potter na mulher, que ninguém a veria. E não fez nenhuma dessas coisas e deixa a cena se desenrolar. Quando a gente olha em qualquer filme de paixão de Cristo, dos mais antigos ao mais atual, que é o de Mel Gibson, muito forte, com cenas de tortura física de Jesus, mas de uma relação linda com Maria e com o filho, a dor de uma mãe perdendo um filho. A gente percebe que sempre os diretores dos filmes colocam um Jesus com cara de irritado, de julgador, olhando para a multidão como se dissera: eu sei quem você fez, o que você fez no verão passado. Quem é você? Mas não combina com o mestre, o doce Rabi da Galileia. Foi quando eu percebi que era algo mais que isso. Jesus deixa a multidão se aproximar e é uma cena em que ele não faz um milagre no conceito clássico de alterar as condições físicas da natureza. Ele simplesmente faz uma pergunta. E entenda, quando as pessoas estão se comportando como multidão, o nível de consciência é ainda muito mais baixo. Elas se comportam como grupos tribais. O que um faz, todos repetem. Quando Jesus faz a pergunta, aquele que nunca tiver errado, que atire a primeira pedra, ele consegue, com uma simples pergunta, dissolver o psiquismo da multidão. Porque a pergunta não foi feita para a multidão. A pergunta foi feita para cada indivíduo dentro da multidão. E cada um, então, faz um rápido mergulho de autoconsciência. E nos poucos segundos em que as pessoas fazem isso, elas se percebem como incapazes de julgar. Significa dizer que naquela cena, Jesus não estava salvando uma pessoa e olhando com condenação para as outras. Ele estava querendo acolher a todos. E queria fazer com que todos despertassem a própria consciência. Porque a consciência da queda, a consciência da falha, a consciência da sombra, a consciência da nossa ineficiência, do quanto falta, das muitas percepções que nós não temos, até o paradoxo socrático de saber que muito pouco se sabe, apesar de tanto que se sabe, o nível de ignorância, isso nos desenvolve empatia pela dor do outro. A capacidade de entender que eu não posso julgar, mas que eu posso resgatar o outro. Viver essa experiência não é algo que muita gente entende, porque a gente vive uma sociedade em que para você ter
empatia, você precisa amadurecer. E existe um fenômeno atual, recente, que tem mudado a história humana muito rapidamente, não obstante o fato de ser recente, que são as redes sociais. As redes sociais, elas são como se fosse uma sobreposição de Matrix, uma sobreposição de ilusão. Se a vida é ilusória por si, na condição de uma alma encarnada num mundo em que vivemos sob circunstâncias de embotamento do espírito, as redes sociais é o embotamento do embotamento. É claro que você pode usar ela para, por exemplo, aqui está sendo transmitido, ou você pode usar para conteúdos pueris, nefastos, mas de um modo geral, as pesquisas mostram como a nossa capacidade de autoconceito é frágil. Pessoas que acessavam, por exemplo, revista de moda no passado, em pesquisas feitas com PET scan, fazendo enquanto a pessoa folheava a revista de moda, revelou que em 14 minutos, mulheres em salas de consulta médica esperando atendimento, folheando uma revista de moda que estava ali, em 14 minutos deixavam de produzir endorfina, substância que processa condições de prazer e esperança, e explodia a produção de cortisol, que faz o inverso. Neuroquimicamente, em 14 minutos, começava um processo de depressão leve. Porque ela olhava e a primeira foto era: eu não tenho esse cabelo. Não tenho essa barriga, ainda mais depois de 3 meninos e um perinho. Eu não moro nessa casa. E a foto que mais gerava vontade de morrer era: meu marido não se parece com esse aqui. Mas é engraçado porque quando foram para as redes sociais, a timeline em 14 minutos deprime. Porque parece a música da Xuxa: todo mundo está feliz, menos eu. Todo mundo está postando um camarão e eu estou aqui no Missimi hoje. É uma sensação horrível e é porque a gente confunde. Aquilo é tão somente porta-retrato. Se você for na casa de alguém e tiver um aparador, um piano, um móvel com porta-retratos, você vai perceber que ali é a seleção dos melhores momentos de uma família. Mas não representa que aquilo é a mentira, mas não diz toda a verdade. Entende a diferença? Você não vai pegar essa... e essa foto aqui, Rosana? Essa foto é... Que dia é essa foto? Sua mãe trouxe essa foto? Ah, esse dia foi o dia que mamãe recebeu o diagnóstico de câncer de mama. A gente tirou uma foto. Existe isso. Mas nós sabemos, quando a gente olha as fotos, que por trás daqueles sorrisos existe dor. Dor que foi forjando, dor que foi acordando. E muitas vezes é exatamente na pedagogia divina que a dor pode ser ressignificada como despertar de consciência de quem foge de si. De quem consegue muito mais projetar nos outros aquilo que é pessoal. Quando, na construção mesmo dos conceitos clássicos da psicanálise, o conceito de ego, esse ser que entra em contato com o mundo real para negociar as relações entre os seres humanos, ele cria um monte de mecanismos para não acordar, para não descobrir quem é, porque é uma profunda dor em saber se quem realmente se é. Ele tem um mecanismo, por exemplo, da projeção, que é quando eu projeto no outro aquilo que é meu, que a gente vê muito claramente em pessoas que falam mal dos outros. Não o caso dos espíritas, porque espírita diz assim: vamos orar por fulano, Rosana, ele está passando por tanta dificuldade, eu preciso dizer o que é que está acontecendo com ele. Aí depois de 30 minutos acabando com a pessoa, vamos fazer prece, ele está precisando, né, Rosana? O espírita não fofoca, o espírita faz prece no intervalo das fofocas. Quando você fala do outro, você está projetando. Por isso que Freud dizia que quando João fala de Pedro, João fala mais de João do que de Pedro. Projeção. Ou negação. Não foi eu que fiz. Não sou assim. Sabe, tem pessoas que quando você vai discutir, ela cometeu um erro com você, você começa a discutir com ela e no final você pede perdão, porque ela convence que você que foi errado. Já convive com gente assim? Homens são especialistas nisso, viu, meninas? Só para ficar a dica. Uma vez um mestre hindu encontrou uma jovem senhora que olhou para ele e disse: ó, mestre, por que quando a gente faz uma pergunta a um homem ele fica calado? O mestre ficou calado. Aí ela perguntou de novo: ó, sábio guru, por que quando a gente pergunta uma coisa a um homem ele fica calado? E o mestre permaneceu calado. Da 10ª vez ela já estava dizendo assim:
Ô miserável, com essa roupinha laranja sem graça. Porque quando a gente pergunta uma coisa como ele fica calado, diz idiota. Aí ele fez, para isso minha filha, para você perder a razão e dizer que a culpa é toda sua. Hashtag fica a dica, meninas. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que as pessoas que não são capazes de acordar são 8h15 da noite. As pessoas que não são capazes de acordar sempre tentam dizer que você é o problema. As pessoas que não são capazes de despertar a consciência sempre vão apontar para fora e encontrar dificuldades. E jamais vão construir o protagonismo pessoal de entender que a tarefa de construir a sua própria história é do ser. Porque cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Não é lá no outro. Nível de consciência baixo trabalha com culpa e desculpa. Joana diz em uma das suas obras, o ser consciente nem se acusa, nem se julga. Apenas se transforma. Constata e segue. Constata e segue. Porque nós estamos em processos constantes de aprendizagem. Mas muitas vezes, ou eu tenho um indivíduo que na busca de negar a própria consciência está sempre apontando para o outro, é meu esposo, é minha esposa. Tinha pacientes que quando eles chegavam, eu já sabia qual era o problema, porque eles chegavam e faziam assim, olha Rossandra, aí olhavam assim como se tivesse câmeras no escritório. Eu vim aqui, aí falava baixo, sabe Rossandra? Mas o problema não sou eu não, é meu marido, mas ele não vem aqui. Sabe, sempre era o outro. Às vezes eu nasci aqui, ou é o governo, não que não existam problemas ao nosso redor, mas a ideia central é que no despertar da consciência, o indivíduo precisa entender que os recursos que ele produz são mais importantes do que as circunstâncias que decorrem ao seu redor. Tanto que o conceito de trauma, como nós conhecemos, ele começou a ser revisitado. Porque afinal de contas nós acreditávamos que trauma era algo que acontecia e marcava de forma inapagável a vida de um ser humano, gerando um passivo emocional como um efeito dominó, impedindo o fluir do ser. No entanto, quando nos anos 70 se começou a investigar pessoas que tinham, numa entrevista clínica clássica, uma consciência perfeita de si, um sucesso profissional, matrimonial, respeitado socialmente, um grau significativo de autoconceito, alto amor e felicidade, os entrevistadores, baseados nos conceitos antigos de trauma, pensavam, essa pessoa teve uma vida maravilhosa, pais incríveis, porque afinal de contas só um contexto como esse poderia gerar uma pessoa tão capaz. No entanto, quando se perguntava, me fala um pouquinho da sua infância. Ah, minha infância? Não, fui abusado sexualmente pelos meus pais, depois eu fui levado para orfanatos, fui abusado sequencialmente até os 18 anos, quando saí, a entrevistado fazia, como assim? Opa, você passou por tudo isso, você está me contando, e hoje sua vida é tão harmoniosa, e a pessoa dizia uma coisa simples, passou. Mas por que para uns passa e outros não? E se começou a conhecer um conjunto de crianças, adultos, que eles inicialmente chamaram de invulneráveis. Mas perceberam que o nome não era próprio, porque afinal de contas nós somos vulneráveis, que o diga o Covid-19, nos colocando de joelhos como humanidade. Mas acontece que isso mostra que essas crianças não eram invulneráveis, mas elas tinham uma característica que ninguém nasce com, mas se constrói. E aí buscaram o nome da física, que é mais apropriado, física dos materiais, que é um conceito que vocês escutam muito hoje, mas começou a ser estudado na psicologia nos anos 70, que é resiliência psicológica. Um indivíduo que, apesar do contexto desfavorável, responde com grandeza à vida. E aí, qualquer um aqui que leu ou está relendo o relançamento do livro As Vidas de Chico Xavier, percebe a resiliência dele diante de circunstâncias impressionantes. Mas não precisa olhar, Rossandra, pega uma pessoa mais próxima, pessoas comuns, todas têm isso. Mas é preciso escolher, porque no nível de consciência que nós estamos, precisamos entender que é necessário fazer uma escolha, porque a maturidade, ela não... Anotem mais essa, desculpe informar isso uma hora dessa de uma sexta-feira.
A maturidade não vem com o tempo. Tem pessoas que vão desencarnar completamente imaturas. Tem pessoas de 25 anos plenamente despertadas. A maturidade é uma escolha consciente de se responsabilizar sobre a própria vida. Até a maturidade tem que ser conquistada. Quando a gente analisa a partir dessa perspectiva, você compara, por exemplo, o Complexo de Édipo, que é uma história clássica usada pela psicologia para dar conta do amor matricida, o parricídio que acontece. E na verdade, quando você olha mais profundamente, o fato é que Édipo quer ficar com a mãe porque no fundo é uma questão muito menos sexual do ponto de vista psicológico e muito mais de dependência. Édipo é um homem que não sai de casa. Ele não quer crescer, ele quer permanecer infantilizado. Acontece com o filho pródigo exatamente o contrário. Ele teima em sair de casa. Ele teima em descobrir novos horizontes. Ele teima em construir percepções a partir de suas próprias experiências. E não obstante o aviso carinhoso do pai que não seria tão simples, ele vai. E é interessante notar porque aquele homem, ele volta com um sentimento profundo de falência. Porque da perspectiva dele, ele tinha perdido tudo materialmente. E como ele vinha com o psiquismo de alguém que estava se culpando e se destruindo, e por isso não tinha consciência, pessoas que têm autoculpa grande têm um nível de consciência altamente infantilizado. Que você percebe Jesus nunca acusando ninguém, apesar de conhecer a todos, sempre convidando-os para, vamos para frente agora. Bom, foi o que você conseguiu fazer até aí, era o que você podia, o seu repertório era esse. Você, se pudesse fazer uma outra escolha, teria feito. Você escolheu o que você pôde naquelas circunstâncias. Aquele filho pródigo vai, perde materialmente tudo. E que ele volta com o conceito de culpa na cabeça. O conceito de imerecimento do amor do pai. A capacidade de não ter consciência do que tinha ocorrido. Ele volta com esse paradigma da culpa, na tentativa de talvez nem como filho, mas voltar como servo do pai. E quando ele aponta no sopé da montanha, o pai que está lá fora enxerga o filho, no início da aldeia onde os servos ficavam. Do ponto de vista da cultura judaica, aquele homem jamais sairia do seu lugar em direção ao filho. O filho tinha que vir humilhando-se em direção ao pai. Mas Jesus estava mostrando uma quebra no paradigma do amor. Amor que acolhe, amor que não julga, amor que ergue, amor que ama incondicionalmente. E fazendo uma referência cruzada a Davi, aquele pai enxerga aquele filho que volta maltrapilho e certamente seria humilhado pelos olhares dos servos que olhariam para ele com desdém, por toda a forma como ele volta, completamente como alguém que acabou de sair da Cracolândia. Aquele pai olhando aquele filho, ele faz exatamente a percepção de uma consciência maior que tentamos entender, e que um salmista chamado Davi, que dos 150 salmos que tem no livro de Salmos, compôs 105, eu digo compôs porque os salmos são músicas que os judeus cantavam no templo de Jerusalém. Num desses, Davi tem uma percepção do nível de consciência que Deus tem sobre nós. Senhor, eu sei que Tu me sondas, eu sei que Tu me conheces, quer eu esteja em pé, que eu esteja deitado, e mesmo que me faltem palavras, conheces o meu pensamento, e tal ciência, ela é tão preciosa, que eu não alcanço de tão alta. Aquele pai sondou o filho, ao mesmo tempo fazia Davi referência ao nível de 7 percepções do sagrado sobre nós, representados pela minorá judaica, que é aquele castiçal de velas com 7 lugares para a vela. Deus conhece o que está à frente de nós no futuro. Deus conhece o nosso passado, conhece a lateralidade de nossas percepções, a capacidade luminosa que temos de ir para cima e profundamente infantil de ir lá para baixo, mas na 7ª percepção Deus nos conhece por dentro, Ele nos sonda. Cabalisticamente então, Deus nos sonda, e o pai do filho pródigo sonda o filho, Jesus contando essa história, nos fazendo representativamente a metáfora de Davi, para que esse pai, sondando um filho que se sente culpado e humilhado, corre em sua direção. Mas o filho, no nível da consciência de culpa,
fica sem entender. Não está lá, mas eu acho que ele pensou: cara, eu vou apanhar desde aqui. Ele vem para puxar o cinto e pá! E quando o pai se aproxima e abre os braços e sorri, ele não consegue entender. A culpa não aceita o perdão. A culpa não nos deixa se perdoar. E a culpa nos afasta do amor de Deus, porque nós não achamos que merecemos receber. São esses 30 segundos que fazem alguém tirar a própria vida, acreditando que ninguém vai sentir falta, que é um peso para o mundo, e que diante de uma dor que não consegue suportar, a vã ilusão de não existir seria a solução. Aquele pai continuou de braços abertos, e ele começa a perceber que ele estava feliz com seu retorno, ensaiando ajoelhar-se. O pai não permite, abraça e beija o pescoço para que ele fique em pé, porque ele voltou sem um vintém. Mas ele, ao contrário de Édipo, saiu e voltou rico de experiências. E o filho que ficou, esse sim comete um profundo desrespeito, porque vai à casa do pai, não entra, o que é um desrespeito, e começa a discutir com o próprio pai. A gente percebe que a autoconsciência é a busca da maturidade do ser, para que ele entenda qual a tarefa que ele tem que ter no mundo. Muitas vezes, essa consciência é embotada porque a gente olha lateralmente para a tarefa dos outros. De repente, na sinfônica da vida, eu recebi um violino, e quando é na hora que eu vou olhar para a partitura, eu olho que do outro lado tem alguém com um cello muito bonito e penso: mas eu queria tocar cello. E começa a infelicidade. Aquilo que o Evangelho segundo o Espírito vai chamar de sofrimento voluntário. Não é um sofrimento real, mas que você escolhe ter por nível baixo de autoconcepção, de autoconsciência. Essa construção que nós fazemos de nós mesmos, ela é muito importante, porque ela dá conta de uma guerra diária que nós temos entre escolher o que é certo ou escolher o que é prazeroso, o que é simples ou o que é mais complexo, chamado princípio do prazer lutando contra o princípio da realidade. E a realidade tem uma coisa que ela faz: ela não negocia com a gente. Vocês receberam algum Twitter do vírus dizendo assim: olha lá, sou Covid-19, estou pensando em fazer uma festinha na Terra, posso? A realidade simplesmente acontece. E quando você é infantil, você fica nessa perspectiva sempre de fazer o bom agora, para que você não consiga construir o melhor depois. O desafio do ser nesse processo é desenvolver-se para além disso, porque vemos uma sociedade em que as pessoas não têm suportado mínimas frustrações. Hoje existe um mantra enlouquecedor de que as pessoas têm que ser felizes. Num planeta de expiações e provas, alguém está vendendo para você que você tem que ser feliz. E você deve estar pensando: nossa, eu acabei de comprar um livro seu dizendo eu escolho ser feliz, me explica melhor, né? Aí eu faço: leia o conteúdo, porque a capa é uma provocação, porque a felicidade não é o afastamento da dor, mas de uma concepção muito paulina: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Porque um espírito consciente, ele percebe que a dor é um convite para um despertar maior da consciência, e que foge em você as competências que ainda não tem para suportar coisas muito maiores depois. Portanto, esse mantra do good vibes only é uma loucura, porque as pessoas querem que os filhos sejam felizes, não sofram. Parece como se você viesse cantando a música Ao Quereres de Caetano Veloso e parasse assim e dissesse: eu queria querer te amar, amor, construirmos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica, tudo rima e nunca dor. Mas a música continua: mas a vida é real e de viés, e vê só que esse lado amor me armou. Eu educo um filho para a maturidade e autoconsciência, dizendo que ele vai ter tudo o que ele quer, que ele vai poder ser quem ele quiser, que eu vou garantir que tudo vai fluir, ou para dizer para ele que muitas vezes ele não vai conseguir, e isso não diminui o que eu sinto por ele ou por ela, que ele continua sendo amado, e que o mundo vende
percepções de felicidade que nem sempre correspondem à essência do ser. Eu também tenho que treinar as gerações presentes para que um dia eu diga não somente você vai para a Disney, mas seu avô está indo embora. Papai está com câncer de próstata. Eu estou sem emprego. Vamos ter que abandonar a nossa casa. Nós educamos os seres para ter consciência de um mundo vulnerável e volátil. Ou como diria Zygmunt Bauman, um mundo líquido. Completamente instável. E nessa instabilidade nós vivemos no mundo em que se busca consciência, o débussoler, que é um conceito francês de desbussolamento. Falta uma bússola. Nessa falta de bússola, a busca por carpe diem, prazer imediato, aqui e agora, eu quero sentir o êxtase da vida, sexual, intelectual. As pessoas sempre querendo viver experiências em que elas se neguem ao processo que a vida também tem momentos de desprazer. Tem estudos, por exemplo, sobre sensação de euforia vazia, que acontece numa sexta-feira à noite, 6 horas. Quando todo mundo pensa, vão abrir as senzalas do trabalho, já vou para a balada, né, pronto para a balada na sexta, tanto que o trânsito aqui de São Paulo na sexta é terrível. Já quase perdi voos em Guarulhos, porque quando é na sexta o pessoal já vem pronto para a balada. E por quê? Porque todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, não acontece nada. E domingo 6 horas, compara o sentimento de sexta-feira 6 horas com domingo 6 horas. Um tédio global toma conta da humanidade. E uma música prenuncia a volta da senzala. É fantástico. Acabou o final de semana, não aconteceu nada. Lá vai nós de novo. Piloto automático. Mas a questão é buscar consciência numa sociedade que é ilusória, que prima para nos manter dormindo, que não nos incentiva a acordar porque quer nos manipular, que está desbussolada, sem norte, no momento crítico de transição histórica, cultural e espiritual, em que as pessoas, diante do desencanto com a ciência, do desencanto com a economia, do desencanto inclusive com a fé que virou um balcão de negócios, o que nos resta? Existe algum modelo que nós poderíamos ter para, diante desse mundo vulnerável, nós mirarmos para ele para poder saber por onde andar? É uma pergunta do Livro dos Espíritos. A mais curta e impactante resposta: vide Jesus. Nós damos tanta importância ao mundo que eu duvido muitos espíritas que estão capturados pelo embate, divisionismo político, usam suas redes sociais mais para falar de homens do que do Cristo. E isso fala quem você é e que nível de consciência você não tem. E desculpa se eu estou sendo duro, porque nós estamos aqui, depois de muitos erros, como trabalhadores da última hora, para empenhar uma única bandeira de Jesus. Jeová Nissi em hebraico. O Senhor é a nossa bandeira. Que o palco aqui não é dos nossos egos vulneráveis e frágeis e perdidos, infantilizados. É do Cristo, bússola moral da nossa vida. Na construção dessa percepção maior. Porque quando nós vamos ter consciência, nós precisamos entender que nível de consciência eu quero alcançar e ao objetivo de me despertar. Me despertar é para seguir o último conselho que ele deu. Horas finais, crucificação esperando, Romanos chegando para prendê-lo e levá-lo para um martírio de humilhação pública. 3 anos de convivência com homens do coração dele. Tantas coisas para serem ditas, tantas lições para serem dadas, ou rememoradas, talvez uma concepção ainda mais fantástica espiritual ele pudesse apresentar, e ele vai lavar os pés de cada um dos seus discípulos, mostrando claramente que quando servimos, nos despertamos. Quando servimos, percebemos dores maiores que a nossa e reavaliamos a nossa própria história, a nossa própria trajetória.
Quando servimos, saímos do nosso ego infantil de piloto automático, egocêntrico, e vamos para a construção de uma relação sélfica com o outro. Quando servimos, aprendemos que as pessoas precisam ser amadas como elas são. Que eu tenho que suportar o grupo de família do WhatsApp como eles são. Que aquela minha tia que espalha fake news, eu preciso amá-la como ela é. Eu não vou cancelar as pessoas, invalidar as relações e destruir família por causa de homens que nem sabem que eu existo. Eu vivo uma experiência de despertar transcendente, muito maior. E nesse momento, servir. E não é servir a quem pensa como eu, quem cultua a Deus como eu cultuo, quem vota como eu voto. É como o samaritano que não fez contas para acolher o homem caído, enquanto o doutor da lei ignorou, com todo o conhecimento e percepção do sagrado. E um discriminado, talvez por isso, por sentir na própria pele a exclusão social, aquele cancelamento que acontecia dos judeus para com os samaritanos, talvez por ser um cancelado, ele percebeu que ele não podia ignorar o outro que estava ali cancelado na miséria e na ruína, servindo. É por isso que a caridade é a construção do verdadeiro espírita, que combate as más imperfeições e só sabe fazer isso quem admite que tem, ou seja, tem autoconsciência, e constrói virtudes num relacionamento. Porque o mais incrível é quando Margaret Mead, aquela que eu citei no início, dando uma entrevista, dando um seminário numa universidade, um estudante perguntou a ela: qual foi o achado que os antropólogos e os arqueólogos, ao encontrarem, definiram que delimitou ali o início da humanidade como nós a conhecemos? E talvez eu, se estivesse lá, criasse a expectativa da resposta que muitos da plateia tinham, que ela falasse de alguma tecnologia. Um iPhone é uma tecnologia, esse microfone, mas um tacape, um arco, uma flecha é uma tecnologia. Tudo que não dá em árvore, que a gente criou, é uma tecnologia. Uma vasilha, uma urna funerária. Foi quando nós começamos a achar vários ossos do fêmur cicatrizado, curado. O osso da coxa. Por que isso é símbolo da humanidade? Porque os animais, quando um cai, todos abandonam para que aquele seja trucidado e salve o bando. É daí que vem o conceito de boi de piranha. Num rio com piranha, você pega o mais fraco, coloca lá para que as piranhas possam comê-lo enquanto passam os outros. Mas em algum momento, nesse reino animal humano, alguém caiu e quebrou o fêmur. Mas uma conexão havia sido criada, já não mais instintiva, que quem podia se salvar não conseguiu seguir sem aquele. A humanidade não começa quando a gente cria uma panela, mas quando a gente cuida do outro. Servir. Desde os princípios, nós somos construídos para isso. O despertar da consciência de um ser que deixa de procurar ser servido narcisicamente, voltado apenas para si e procura servir as pessoas. É a construção da nossa vida, da nossa trajetória. É a percepção daquilo que nós temos de sagrado. Antes de nós chegarmos aqui, não no congresso, mas na vida, muitas pessoas prepararam um mundo. Muitas pessoas se anteciparam e anjos encarnaram como avós e pais para transformar nossa trajetória mais leve, mais fluida, mais tranquila. E isso mostra muito da percepção que a gente tem sobre vivemos um projeto coletivo. Nos últimos 2 anos, nós vivemos uma experiência que vai redefinir a trajetória humana. As próximas 5 décadas serão dedicadas a estudar os impactos do isolamento social em nossas vidas, a estudar o impacto de não poder velar quem amamos durante a Covid, a usar aplicativos como o Zoom para comemorar de aniversários, a se despedir de pessoas.
como que replicando a vida metaforicamente através da tecnologia. Muitos de nós está aqui saudoso, está aqui lembrando de pessoas, e está aqui querendo que muitos estivessem aqui. Muitos de nós precisam entender que esse despertar da consciência, da autoconsciência para a evolução, acontece com a admissão de tudo que a vida já nos trouxe, por um profundo sentimento de gratidão. E quebrando o protocolo, eu vou convidar Ricardo e Eduardo para me acompanharem aqui, os dois podem vir, não combinei, quem sabe faz ao vivo, venham para cá, prega ali, os 2 microfones estão ali, por favor, liga os 2 microfones aqui deles, porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa que o movimento mais importante de autoconsciência é ter consciência dos muitos amores que nos formaram. É lembrar que somos aqui o resultado de muitos amores. Muitos de vocês já devem ter visto muitas histórias que eu conto da minha mãe, conhecem meu avô, né? Acho que tem gente que conhece mais minha família do que eu mesmo. Eu acredito que quando eu comecei a contar a história da minha família, nem todo mundo gostou não, sabe? Alguns parecem que você não pode contar a história da sua família. Posso, é minha? Não estou contando. Eu também faço parte dela. E não é com o objetivo de criar modelo para a humanidade. É só para dizer assim, ó, minha experiência foi essa. Não necessariamente vai ser assim para você, mas para mim funcionou. E uma coisa que eu aprendi muito fortemente na vida foi isso. Sabe, há 4 anos, há 10 anos atrás, eu fui a primeira vez aqui em São Paulo tentar se tornar palestrante profissional. Entrei numa agência, me apresentei, tinham feito um contato com essa pessoa, e ela disse assim para mim, eu sou uma pessoa muito sincera e muito objetiva, eu vou lhe dizer com toda franqueza, você jamais fará sucesso. Eu disse, por quê? Porque se a senhora me disser, eu posso corrigir. Primeiro porque você é paraibano e ninguém aqui em São Paulo vai querer escutar um nordestino. Desse jeito. Sua cor ajuda, todos os preconceitos que você imaginar ouvir. Sua altura também. Seu nome é legal, Rossandro Clinge, é bem comercial. Podia ser Raimundo, ficava feio. Mas a gente pode fazer algumas coisas. Você quer? O que é que eu tenho que fazer? Primeiro a gente faz um curso de redução de sotaque com a fonoterapeuta para você deixar de falar coisas de nordestino. Depois você muda seu telefone de 83 para 011, que ninguém respeitará um telefone que não seja 011 ou 021. E eu respirando. E aí a gente consegue fazer a coisa acontecer. Você topa? Eu lembro que eu caprichei. Eu fiz. Oxi. Olha vocês. Por que você está dizendo isso? Porque eu vim de uma casa onde eu aprendi que eu não era melhor que ninguém. Eu vim de uma casa que eu aprendi que eu não era menor que ninguém. Eu vim de um lugar e quem não sabe de onde veio não tem consciência para onde vai. Como é que eu vou falar sobre ética, despertar da consciência, inteligência emocional, começando negando quem eu sou, de onde eu venho e quais são minhas raízes? Muito obrigado por me receber. Eu vou voltar lá para Paraíba, continuar dando aula na universidade, atendendo meus pacientes. Se um dia quiserem me ouvir, minha senhora, acredite, vai ser com Oxi tudo. Não tem como ser diferente. Mas em 2016, eu voltei a São Paulo, porque um amigo meu que dirigia o Grupo Abril de Educação me conheceu, disse eu queria que o mundo lhe conhecesse. E me apresentou uma pessoa chamada Sandra Pascoal. Uma pessoa que era a maior agência de palestras do Brasil. Quando eu cheguei lá, ela estava rejeitando telefonema, tudo que é celebridade. Mas como esse meu amigo era um grande cliente dela, ela me recebeu. Me recebeu para dizer um não delicado. E quando eu cheguei lá, ela disse, eu demorei a te receber, Rossandro, porque eu estava uma viagem há um mês na Índia. E eu pensei cá comigo. Ela não estava comprando roupa em Miami, ela estava na Índia, essa mulher é diferente. Eu comecei a falar com ela sobre o Bhagavad Gita e relação contextualizada de entendimento e religião comparada com aspectos de Krishna com Arjuna e Jesus com João. Começamos a conversar. 1 hora depois ela traz um contrato, assine aqui, eu quero que você seja palestrante. Eu fiz, mas você nem me viu da palestra? Eu não preciso. 1 mês depois eu tive uma palestra no Teatro Gamarra aqui em São Paulo, na capital, e ela foi assistir pela primeira vez. E aí a gente foi almoçar num restaurante que ela adora e que eu não gosto, chamado Le Pain Quotidien. Mas por ela eu ia.
porque é uma comida muito exótica demais e tem hora que eu quero proteína clássica. Sou espírito em evolução ainda, gente. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse, por que você, que estava recusando tantas pessoas que queriam estar no teu portfólio de palestras, eu vi pessoas famosas, e você não atendeu o telefone, me aceitou? Ela disse, por causa do seu jeito, por causa dos seus valores. Porque eu não quero uma pessoa que pense só na grana, Rossano. Isso aqui é entregar conteúdos para despertar pessoas. Tem que ser diferente. Ontem, ela foi cremada aqui em São Paulo com 56 anos. E eu queria agradecer a ela. Eu queria agradecer às pessoas que me forjaram. Minha mãe, meu avô, meus professores, minhas professoras. E eu queria que vocês fizessem um gesto de profunda consciência. Agradeçam. E agora, eu queria que vocês fechassem os olhos, porque nós vamos agradecer com um mantra de gratidão, que os meninos vão cantar aqui comigo. Eu puxo e vocês me seguem. Só que a voz dele é muito mais bonita que a minha, vocês vão me perdoar. Eu queria que vocês agora lembrassem de que, nessa busca de conhecer-se, saibam as suas raízes, as suas origens, as pessoas que vocês amam e que tornaram vocês quem são. Talvez muitas não estejam aqui mais hoje, mas, elas são inapagáveis. Elas estão escritas em cada memória, em cada célula nossa. Um dia eu cheguei num apartamento que eu tinha reformado, tal, arquiteto, cheguei de uma viagem da Europa e quando eu abri lá tinha apenas um vaso que minha mãe tinha me dado, que desencarnou há 7 anos atrás, minha mãe. E eu olhei assim, era 3 da manhã, disse, meu Deus, tudo tão bonito aqui, só tem um vaso que a minha mãe me deu na decoração. Foi quando eu pensei, não tem um tijolo daqui que não tenha minha mãe, porque ela está no meu DNA, ela está no meu coração, ela está na minha memória. As pessoas são inapagáveis. Portanto, nessa busca de saber quem você é, reconheça e agradeça de onde você veio. Feche os olhos e vá lembrando dessas pessoas com gratidão e dizendo assim: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Olha o tamanho. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Só vocês. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior. Como é grande o meu amor por você, mas como é grande o meu amor por você. Nunca para. Obrigado, gente.